Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simplificando a Matemática. Falaremos novamente sobre o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, realizado no dia 28 de setembro de 2025. Aqui a gente irá trabalhar as questões de matemática aplicada da prova do Técnico de Educação, TDE, e do Assistente Técnico de Educação Básica, ATB. A prova é a mesma, tá? São as mesmas questões ali para os dois concursos, para os dois cargos, né? Essa parte de conhecimentos gerais aí, que é a primeira parte. A prova, que é o tipo 1 branca, mudando o tipo e a cor, vai mudar a ordem das questões, mas as questões são as mesmas, tá? Então vamos lá, questão 11. Coordenador de determinado clube esportivo está planejando um campeonato de futebol. O clube terá a despesa de R$ 200 com o aluguel de um campo e, além disso, terá o gasto de R$ 48 com cada jogador participante, referente aos custos de uniformes e lanches. Cada jogador deverá contribuir com R$ 90 para participar do campeonato. Considere as afirmações a seguir. Com 50 participantes, o clube não conseguirá cobrir todas as despesas com o aluguel do campo e os custos com uniformes e lanches. E, com 60 participantes, o clube conseguirá cobrir todas as despesas com o aluguel do campo e os custos com uniformes e lanches. Sobre as afirmações 1 e 2, é correto afirmar que. Então, vamos analisar nossa questão aqui. Eu poderia sair testando as alternativas, tá? Mas eu acho mais fácil fazer de um modo geral. Ver qual que seria o valor ali que será necessário para que ele tenha um valor zerado ali, que ele não tenha prejuízo, né? Que ele passe a ter lucro. Então, vamos lá. Olha só, se eu pegar o valor que cada jogador vai contribuir, que é 90, multiplicado pelo número de jogadores, que eu vou chamar aqui de J, tá? Então, 90J. Isso aqui tem que ser igual ao valor que é fixo, que é o aluguel do campo, que é 2.200, mais o valor que cada jogador gera de gasto ali com uniformes e lanches, vezes o número de jogadores, que é o J, tá? Então, com isso aqui eu vou achar o número de jogadores suficiente para que essa igualdade seja atendida, né? E eu tenho ali um 0 a 0, ou seja, um momento que ele não vai ter prejuízo ali. Então, olha só, 90J menos 48J, porque quem tem incógnito fica do lado esquerdo, tá? É igual a 2.200. Então, 42J, pois 90 menos 48 é 42, é igual a 2.200. Então, J é igual a 2.200 dividido por 42. Não vou ficar fazendo a continha aqui para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, tá? Ao fazer essa continha, vai dar um valor aproximado de 52,38. Ah, professor, mas eu não posso ter um jogadores ali fracionário. Sim, realmente. Então, a gente consideraria ali que o número de jogadores, para que ele não tenha prejuízo, é 53, tá? Então, assim, tem que considerar o valor inteiro ali. Se for 52 jogadores, ele vai faltar um pouquinho ali para chegar no valor total gasto, tá? Se a gente for fazer a conta, a gente pode fazer o seguinte, olha só, são 90 reais que cada um vai contribuir. Então, é 48 com gastos do jogador. Então, se você for olhar, está passando 42 reais que vão para o aluguel do campo. Se você multiplicar 52 vezes 42, vai dar 2.184. Então, vai faltar 16 reais ali para pagar o aluguel do campo, né? Então, a gente sabe ali que gasta no mínimo 53 para que não tenha prejuízo. Então, primeira afirmação, o clube não conseguirá cobrir todas as despesas com 50 participantes. Realmente, ela é verdadeira, tá? E a segunda, com 60 participantes, o clube conseguirá cobrir todas as despesas. Sim, porque 53 é o mínimo gasto, já tem 60, então está passando ali, né? Então, ela também é verdadeira. Logo, ambas as afirmações são verdadeiras. Então, letra B de bola, ambas são verdadeiras, tá? Questão 12. Carla é responsável por organizar os jardins de um parque botânico e precisa construir 12 canteiros de flores em forma de quadrado, cuja largura será de 5 metros. Qual é a área total em metros quadrados que Carla irá utilizar para construir todos esses canteiros, tá? Então, ela quer saber todos, que são ali os 12. Então, como é retangular, quadrado, perdão, né? Então, ele mede 5 por 5, certo? Então, essa área aqui de um canteiro é 5 vezes 5, que é 25. Então, isso aqui é igual a 25 metros quadrados, tá? Que é a unidade de área, como a minha unidade de comprimento é metro. Logo, todos os canteiros vai ser igual a 12 vezes a área de um canteiro, que é 25. Fazendo essa continha aqui, 12 vezes 25, vai dar 300 metros quadrados de canteiro, beleza? Então, alternativa B de bola, 300. Número 13. Uma empresa analisou a quantidade de chamados técnicos resolvidos por seus atendentes durante certo mês. Considere que a média, a mediana e a moda do número de chamados resolvidos por atendentes no mês foram iguais a X, Y e Z, respectivamente. Visando incentivar a produtividade, a empresa implantou um novo sistema de automação que resultou em um aumento de 15 chamados resolvidos por cada atendente no mês seguinte, sendo que não houve mudança na quantidade total de funcionários.
no período. De acordo com essas informações, é correto afirmar que a média, a mediana e a moda do número de chamados resolvidos por atendente após a implementação do novo sistema de automação foram respectivamente iguais a. Então, olha só, o X é a média. Então, média é o X, tá? A mediana é o Y, mediana é o Y e a moda é o Z, tá? A média é o quê? Quando você soma todos os termos e divide pela quantidade de termos que estão ali, tá? A mediana é quando você ordena os termos em ordem ali, ordenados, e é o termo central, o termo do meio. E o Z é a moda. A moda é aquilo que está na moda, aquilo que está se repetindo, aquilo que muita gente está usando, ou seja, é o termo que mais se repete, beleza? Então, essa questão aqui ela é uma questão um pouco mais teórica, tá? Vou fazer ela de forma teórica, depois eu vou dar um exemplo com números para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente soma um valor constante a todos os elementos de um conjunto, a média aumenta exatamente esse valor, porque você somou aquele valor em todos ali. Então, no final, a contribuição para a média final vai ser exatamente o aumento daquele valor. Então, a média aqui, vou colocar uma setinha para mostrar que vai ser a nova média, tá? Vai ser a média antiga mais 15, tá? A mediana, ela é o valor central, certo? Então, se você somar a todos os valores ali, aos conjuntos, o mesmo valor, você não vai mudar a ordem deles, tá? Você vai só aumentar os valores, só que você vai aumentar de forma igual, porque todos vão aumentar a mesma quantidade. Aqui, no caso, 15. Então, todos vão aumentar 15. Então, o Y aqui, que é a mediana, é Y mais 15, tá? A moda, mesma coisa. Você não vai mudar quem está se repetindo ali. Por quê? Você vai só aumentar os valores em si. Ah, se a moda era 40, se você aumentou 15, a moda vai ser 55. Mas assim, não vai mudar quantos números de moda você vai ter ali, tá? Você vai simplesmente somar a moda com o 15, tá? Então a nova moda é Z mais 15. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos fazer aqui um exemplo com número para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, imagine o seguinte, vou pegar aqui como se fosse apenas 5 atendentes. Eles teriam atendido ali 20, 25, 35, 40 e 40, tá? Então, olha só, eu coloquei 5 valores, número ímpar, para ficar mais fácil pegar mediano, porque quando são números ímpares de termos ali, a gente pega apenas o do meio. Coloquei 2 valores repetidos para mostrar quem que é a moda, tá? Peguei números ali mais fáceis de estar trabalhando. Olha só, nesse caso que está aqui, que era o caso inicial, a média vai ser a soma de todos esses termos aqui, não vou fazer as continhas, tá? Para ser mais rápido, que vai ser 160 dividido pela quantidade de termos, que é 5. Então, essa média vai ser 32, tá? A mediana é o termo central ali. Quem que é o termo central? É o 35, certo? Ele separa, 2 do lado direito, que são os 2,40, e 2 do lado esquerdo, que é o 20 e o 25. Então, a minha mediana aqui é o 35. Quem que é a moda? A moda é o que mais se repete. Então, quem mais se repete ali é o 40, certo? Então, achei as minhas primeiras valores aqui. Agora, eu vou somar 15 em cada um, porque foi o que aconteceu. Aumentou o atendimento, 15 clientes em cada um ali, 15 chamados atendidos. Então, o 20 mais 15 vira 35, o 25 mais 15 vira 40, o 35 mais 15 vira 50, o 40 mais 15 vira 55, o 40 que vira 55. Agora, a nova média que está aqui, olha só, vai ser igual a, somando esses termos, vai dar 235. Eu vou dividir por 5, a minha média aqui vai ser 47. Observe que 32 mais 15 dá 47. Bateu com a nossa lógica ali, né? A mediana, quem que vai ser a mediana aqui? É o termo central. Quem virou o nosso termo central aqui agora? Foi o 50, certo? Se você observar, 35 mais 15 é o 50 da nossa nova mediana, certo? E a moda, que antes era 40, agora ela passou a ser o 55, que é o que se repete 2 vezes ali. Então, a gente somou 15 no 40, que virou 55, certo? Então, conseguiram entender com o exemplo numérico qual que é a lógica dessa questão, tá? Não precisaria do exemplo numérico aqui, é só para estar mostrando de uma forma um pouco mais clara para vocês, tá? Vamos para agora o número 14. Patrícia realiza sessões regulares com seu psicoterapeuta, as quais são sempre agendadas para ocorrer na terceira quinta-feira de cada mês. Aqui, se a gente ler rápido, a gente lê terça-feira, tá? Então tem que ler com calma. Na terceira quinta-feira de cada mês. Em determinado ano, sua sessão, no mês de maio, aconteceu no dia 15. Mantendo esse mesmo padrão de agendamento, em qual dia foi marcada a sessão de Patrícia com seu psicoterapeuta no mês de agosto desse mesmo ano, tá? Então vamos lá. Vamos escrever aqui os dias da semana, né? Então, domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, olha só, no mês de maio foi no dia 15, então quer dizer que o dia 15 foi a terceira quinta-feira aqui desse mês, tá? Então, observe o seguinte, que o maio são 31 dias, então sobrou 16 dias ali, certo? O mês de junho são 30 dias, o mês de julho, 31. Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 77, tá? O que isso indica? Que quando eu chegar lá no 31º dia do mês de julho, eu vou ter completado 77 dias. E 77 dias, na hora que eu dividir aqui por 7, é igual a 11, certo? Então, quer dizer que são 11 semanas completas a partir desse dia. Então, quer dizer que, ó, esse aqui é o maio, tá? Na hora que eu chegar lá no julho, no dia 31, ele vai dar numa quinta-feira, que é onde vai completar ali 11 semanas, certo? Ah, professor, mas vai ser realmente na quinta? Vai, por quê? Eu não considerei a quinta, olha só, eu contei os dias que faltam. Então, ó, aqui estaria o primeiro dia após o 15º, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, tá vendo? Ó, onde completa 7, onde completa uma semana, vai ser sempre na quinta-feira, tá? Então, fazendo isso aqui, fica mais fácil, porque eu poderia também montar o calendário ali do mês de maio, junho, julho e agosto e achar o dia, tá? Mas com isso eu ia demandar muito tempo. Então, se completou aqui 31 na quinta-feira, quer dizer que 1º de agosto, ó, vou colocar o agosto aqui embaixo, tá? Mas eu poderia continuar ele ali na frente. Então, ó, quer dizer que o 1º de agosto vai ser aqui na sexta, no sábado vai ser o dia 2, no domingo vai ser o dia 3, na segunda o dia 4, na terça o dia 5, na quarta o dia 6 e na quinta o dia 7, tá? Então essa aqui é a primeira quinta-feira do mês, que é 7. A segunda vai ser 14 e a terceira vai ser 21. Então qual que é a nossa alternativa? A 21 de agosto, tá? Então assim, mas se tivesse dado 80 dias ali, não tivesse dado 11 semanas inteiras. Então a gente teria que o 31 estaria passando ali 3 dias depois da quinta, tá? Então é só jogar ele um pouquinho para frente, os 3 dias. Vamos supor que fosse esse o caso. Vou pegar aqui no meio, tá? Vamos supor que tivesse dado 80 ali. Então quer dizer que se deu 8. Vamos pegar 79, tá? Então quer dizer que está passando 11 semanas e 2 dias. Então olha só, completaria aqui na quinta-feira as 11 semanas. Então os 2 dias estariam passando, seria o dia 30 e o dia 31. Com isso o dia 31 daria no sábado, tá? Mas por que a gente faz isso em vez de ficar testando? Porque imagina que se ele tivesse dado ali mais tempo, mais diferença de tempo, então assim, a gente teria que ficar fazendo um calendário grande ali, e numa prova de concurso, geralmente o tempo é curto, né? A gente tem que ser direto nas questões ali, tá? Agora, questão número 15 e último, os dados da tabela a seguir mostram o estoque acumulado de livros em uma biblioteca universitária nos meses de setembro a dezembro de 2024. Setembro, 5.000, outubro, 6, novembro, 7.200, dezembro, 8.640. Ele quer saber quanto que vai ser em janeiro, tá? Ó, observando a evolução do estoque acumulado, percebe-se que ele aumenta mensalmente seguindo um padrão constante. Então tem um padrão de repetição ali. Supondo que esse padrão tenha se mantido, qual foi o estoque acumulado de livros da biblioteca no mês de janeiro de 2025? Então olha só, de setembro para outubro foi 1.000. De outubro para novembro foi 1.200. Então não posso ser de 1.000 em 1.000, porque aumentou ali, tá? Então quando é assim tende a ser multiplicação, tá? Mas vamos ver por quem que multiplicou ali. Olha só, de 5 para 6 aumentou quanto? 1.000. 1.000 em relação a 5 é a quinta parte, certo? Ou seja, é 20%. Então eu posso considerar que aumentou 20%. Se você pegar 5.000 e calcular 20%, você vai achar 1.000. Então se você somar, vai achar 6. Então quer dizer que isso aqui para cá aumentou mais 20%. Beleza? Tá, essa primeira lógica bate. Vamos ver se essa lógica bate para o segundo. Ó, para cá. Vamos ver se vai dar um aumento de 20% ali também. Ó, 20% de 6.000, vamos fazer a continha aqui, ó, 20% de 6.000, tá? Isso é 20 sobre 100 vezes o 6.000 que está ali. Posso cortar esses dois zeros de baixo com esses dois zeros aqui e vai dar 2 vezes 6, 12, acrescento 2 zeros, 1.200. Então, realmente é o valor que aumentou de 6.000 para 7.200, tá? E o mesmo vai se aplicar aqui do novembro para o dezembro também. Vai ser esse aumento também de 20%. Logo, então, eu vou calcular um aumento de 20% aqui de dezembro para janeiro, para me achar qual que vai ser a minha resposta correta, tá? Então, olha só, eu posso calcular quanto seria o 20% e depois somar, ou eu posso calcular direto 120%, que é o 100% inicial mais os 20% que aumentou. Então, eu vou calcular aqui, ó, 120% de
8.640. Lembrando que em porcentagem o D vira vezes, né? O 120% é 120 sobre 100. Então, o D vira vezes 8.640. Posso cortar esses dois zeros de baixo com esse zero e esse zero. Fazendo essa continha aqui, vai dar 10.368, tá? Então, a alternativa D de dado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender as questões, tá? Questões de concurso são assim, geralmente com desenvolvimento mais curto, não tem aquela questão muito extensa, porque o prazo é curto ali, tá? Então não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se tiverem sugestões de assuntos para ser apresentados aqui, novos vídeos, né, novas provas para serem resolvidas, deixem aí nos comentários, tá? Sugestões de conteúdos e provas, que o nosso vídeo aqui, nosso canal está sempre ativo, sempre postando novos vídeos aí, beleza? Então, até mais e bons estudos a todos.